Eu queria contar para você que a minha vida com Jesus, assim como a sua, ela tem uma data onde começou. E a minha começou exatamente quando eu era criança. E quando eu cheguei na igreja pela primeira vez, a igreja me marcou muito pela música e pela alegria. A curiosidade de chegar aí para uma igreja foi através da alegria que eu via na minha avó. E a minha avó, ela meio que incomodava de tanta alegria e de tanta disposição. E a criança, por mais que você pense que não, a criança ela é muito observadora. E eu comecei a olhar para aquela senhora e ver aquela alegria, aquele prazer de levantar 4h30, 5 horas da manhã. E aquela felicidade, aquela agitação. Foi quando um dia ela me chamou para ir à igreja com ela. E quando eu cheguei na igreja, pela primeira vez, algumas coisas me chamaram a atenção. Uma delas foi a música. Porque todo mundo é atraído pela música. O céu é feito de música. Eu não vejo um céu triste, eu não vejo um céu cheio de choro, mas eu vejo um céu alegre, cheio de música, cheio de novidade. Quando eu conheci a Jesus, ali pequenininho, e eu não vou falar a minha idade para ninguém aqui, mas eu posso te garantir que faz um bom tempo, a igreja era diferente. A igreja, nós não éramos conhecidos como evangélicos, como a geração gospel. Mas eu e você, naquela época, seríamos chamados de protestantes. Porque a gente não se convencia com o sistema que era imposto. Quando eu cheguei na igreja, os instrumentos da igreja não dispunha de tanta tecnologia. A igreja que eu fui visitar naquela manhã, naquela noite com a minha avó, era uma igreja onde tinha pandeiro, onde tinha sanfona, onde tinha um violão meio desafinado de nylon. E lá na igreja eu aprendi a minha primeira musiquinha. A primeira música que eu ouvi lá dentro foi mais ou menos assim. E se você cantar e bater palma, é porque você é mais ou menos da minha idade. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Canaã, lá fora, seria, sei lá, um lugar desconhecido, uma cidade, um bairro. Mas para os crentes não. Para os crentes Canaã tem um significado, não tem? Canaã é o quê? É o quê, irmão? Ah, quase que eu achei que você não era crente. Canaã para a gente é o céu. Só que nem todo mundo sabe que Canaã é o céu. A minha mãe era desviada. Ela sabia o que significava Canaã. Meu pai não sabia o que significava Canaã. Então, de repente, eu comecei a pensar em como aprender a segunda parte da música, porque sempre fui ruim para decorar. E aí eu aprendi a cantar a segunda parte da música e alguma coisa aconteceu lá em casa. A segunda parte da música fala assim, ó: se meu pai não vai, não me peça ir. Se minha mãe não vai, não me peça ir. Se os dois não vão, não me peçam ir. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. A Bíblia é muito simples, é igual 1 e 1 é 2. Tendo em vista isso, a minha família começa a ir para a igreja também. Porque quem não vai para o céu, vai pro... E ninguém quer ir para esse lugar. Então, de repente, aquela família que tinha problemas, que tinha algum tipo de diferença, começa a ir para a igreja. E Deus começa a mover. Porque a partir do momento que nós chegamos na igreja, não é a igreja que nos salva. Mas é aquilo que nós conhecemos dentro da igreja.
Muita gente repete diversas vezes alguma coisa, falando assim, que a verdade liberta. Já ouviu isso? A verdade liberta, irmão? A verdade não liberta. O conhecer a verdade é que liberta. E o conhecer a verdade depende da igreja. Então, se eu não estou na igreja, eu não conheço a verdade. Se eu não conheço a verdade, eu não sou liberto. Então a minha família começou a ser liberta. A minha família começou a conhecer. E Deus começou a fazer algo diferente, acabou nos tirando de Campinas e nos trouxe para o sul de Minas. Chegamos no sul de Minas, a minha mãe já chegou querendo evangelizar a cidade. A cidade acho que tinha 4.000 habitantes na época. Ela queria evangelizar a cidade. Rico, pobre, doente, curado, empresário. E para onde ela ia, ela falava desse Jesus. Só que que naquela cidade, e naquele tempo que nós éramos conhecidos como protestantes, as pessoas tinham medo da gente. Dentro da escola eu sofria porque ninguém queria ir fazer trabalho de escola na minha casa. Porque na minha casa existiam uns crentes meio loucos lá. Eu não tinha muitos amigos. A minha diversão, a minha alegria era sair com a minha mãe e fazer culto nas casas. Só que eu comecei a buscar uma coisa chamada aceitação. E quando a gente passa a buscar aceitação, a gente corre um sério risco de ser aceito pelo mundo, de ser aceito pela sociedade, mas de um dia ser rejeitado por Cristo. Aquela palavra que diz assim, que quando você chegar dizendo Senhor, Senhor, Ele vai falar assim, aparta-te de mim, maldito, eu não te conheço. Mas no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu falei. Ele vai falar para você assim, eu não te conheço. Sabe por quê? Porque você passou uma vida de crente buscando aceitação, preocupado com a opinião dos outros, preocupado com o que iam falar de você, pensar de você. Quando você tem que estar preocupado é com o que Deus tem pensado a teu respeito. Nesse momento eu comecei a buscar aceitação sendo adolescente, e me incomodava o fato das pessoas não aceitarem como eu era. E um belo dia eu decidi sair da igreja. Eu tomei a decisão de sair da igreja. Eu não coloquei defeito no pastor, eu não coloquei defeito na igreja, eu não coloquei defeito nas pessoas que estavam na igreja, mas eu decidi sair de lá. E quando eu decido sair de lá, eu passo 10 anos fora da igreja. E essa parte aqui eu vou resumir porque eu não tenho prazer em falar dos 10 anos que eu fiquei fora da igreja. Muita gente tem prazer em falar que foi ex isso, ex aquilo outro. Amém, é a experiência dele. Eu não tenho prazer em falar que fui ex nada. Eu ganho muito mais falando daquilo que Deus tem feito na minha vida hoje, quando eu voltei para Ele. E aí eu encontro com Jesus numa situação onde agora eu tinha muitos amigos, um certo status, mas não valia de nada, porque quando eu chegava na minha casa e eu entrava da porta para dentro, eu chorava sozinho. Eu tinha problemas que eu tinha que enfrentar sozinho, porque eu, dentro da minha casa, rejeitei minha família. Eles continuaram na igreja, eles continuaram vivendo aquilo que eu vivi um dia, mas eu rejeitei eles. Já faziam anos que eu não sentava para comer uma macarronada com a minha família, porque sábado e domingo eu estava dormindo para a rua, eu estava varando a madrugada, e estava contrariando um dos maiores princípios que Deus tem para a nossa vida, e que hoje é a maior estratégia do diabo para tomar conta daquilo que é nosso. É o princípio da família. É nisso que o diabo vai trabalhar até Jesus voltar.
É nisso, é a estratégia dele, é derrubar a família, é quebrar a família. Tudo que tem sido imposto pela mídia, tudo que tem sido imposto, é para destruir a família. 10 anos depois de viver sem minha família, sem viver fora da igreja, eu faço um pedido de socorro para Deus e eu não voltei para a igreja porque estava quebrado, não voltei para a igreja porque estava doente, eu não voltei para a igreja porque eu não tinha dinheiro, eu voltei para a igreja porque eu precisava de paz, eu precisava que algo que um dia eu conheci me fazia muita falta. Então eu chego para Deus e faço uma oração breve, porque minhas orações não são longas. As minhas orações são quase que uma conversa, no pé da orelha. E elas costumam ser muito curtas. E eu cheguei para Deus e falei: Deus, socorro. Eu preciso voltar. Mas eu preciso que seja de outra forma. Aqui nessa cidade eu não vou ter força. Eu não vou conseguir. Deus tem uma maneira particular de trabalhar comigo. Tudo na minha vida é muito rápido, tanto a bênção como o castigo. Quando eu orei, uma semana depois, meu pai do nada vem para Pouso Alegre, arruma um trabalho, junta a mudança no meio da noite e vem para cá, para Pouso Alegre. Uma semana depois chego, e agora eu tinha aquilo, eu tinha aquela oportunidade que eu pedi para Deus. Então eu abracei essa oportunidade, dobrei o meu joelho no quarto vazio e falei com Deus: Deus, eu vou sair daqui, eu não conheço a cidade, eu não conheço ninguém nesse lugar, mas assim que eu sair desse lugar, eu preciso de uma igreja para eu entrar. A uma quadra da minha casa tinha uma igreja. Nesse lugar eu entro, me assento nos últimos lugares, e lá dentro, música a música, Deus falava comigo. Durante uns 35 minutos eu chorei. No final daquele culto, a bênção apostólica ia sendo dada. Eu não tinha manifestado o desejo de voltar para Jesus. Eu ia sair daquele lugar do mesmo jeito que entrei, precisando da mesma oportunidade. Mas quando a bênção foi dada, eu levei um tempo para levantar do banco, e assim que eu me levantei, falecida pastora Georgina, da Igreja Evangélica da Renovação, e eu tenho que honrá-la. Ela já tinha saído do altar, e ela estava lá no fundo da igreja, do meu lado, sem falar uma palavra sequer. Ela me abraçou. Na sequência, ela me soltou e deu um sorriso para mim. Martinelli, o que isso te ensinou? Isso me ensinou que o evangelho tem que ser feito de atitude. Porque muitos de nós estamos enganados em viver um evangelho onde a gente fala da Bíblia, mas não vive a Bíblia. Onde a gente vive querendo mostrar a Bíblia debaixo do braço, mas a gente não sabe nem sequer colocar em prática o que está escrito lá dentro. Onde a gente sabe milhões de referências, mas não sabe viver um versículo sequer. Há um tempo atrás um irmão chegou para mim e falou para mim que tinha lido a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, 23 vezes. E aí ele me perguntou quantas vezes eu tinha lido a Bíblia. Eu falei para ele que nenhuma vez. A Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, nenhuma vez. Já li muito a Bíblia, conheço muito da Bíblia, porém nunca peguei para ler de Gênesis e sair lá em Apocalipse. E ele falou para mim que por eu ministrar a palavra eu precisava fazer isso. E eu falei para ele que não, que eu me contentava em viver alguns versículos da Bíblia. Se eu conseguisse isso, eu já estava muito feliz.
naquele abraço, parecia que ela estava me falando: você é bem-vindo, eu te quero aqui, nós podemos te ajudar, esse vazio nós vamos te ajudar. No sorriso dela estava escrito assim: seja bem-vindo. Aqui fica um conselho meu: tenta viver um evangelho diferente, tenta fazer um evangelho onde você vive e as pessoas olhando você sentem vontade de ir para a igreja com você. As pessoas não precisam ver quantos versículos você sabe, as pessoas não vão precisar ver tudo aquilo que você tem de escola bíblica dominical para colocar em prática na sala da casa dela. Ela só precisa ver Jesus em você. Eu decidi ficar naquela igreja depois desse abraço e daquele sorriso. Um mês indo na igreja. E aí eu decido me reconciliar com Jesus. Agora eu tomei força, vou voltar para a igreja. Agora é de verdade. Volto para Jesus. Mas tem que eu fiquei 10 anos juntando carrapicho. Ovelha no meio do mato perdido, junta carrapicho. Então eu estava cheio de problemas, cheio de vício. Eu cheguei para a pastora e já quis mostrar minhas qualidades. Cheguei para ela e já quis mostrar o meu currículo inteiro. E falei para ela: pastora, o negócio é o seguinte, eu estou aqui, estou disposto a ajudar. Eu quero poder ajudar o pessoal que toca, quero ensinar o pessoal a cantar. Eu quero fazer outro grupo. A senhora tem o pessoal que toca aí, mas eu quero ensinar pessoas novas a tocarem para fazer um outro grupo. Não para causar divisão, mas para somar. Eu sou músico, tenho experiência de mais de 8 anos com música. Sou professor de canto, preparador vocal, eu posso ajudar. Ela pegou e deu uma filmada em mim, de cima e embaixo. Falou para mim assim: ó, o negócio é o seguinte, domingo o culto aqui começa às 7 horas. Eu te quero às 6, aqui na porta da igreja. Você pode vir? Posso. Às 6 horas eu estava lá. Na minha cabeça, depois de eu ter apresentado meu currículo para ela, ia ter algum instrumento, cifra, partitura, alguma coisa que eu pudesse tocar e estar em cima do altar, mostrando que sabia, mostrando quem eu era. Mas quando a pastora chegou lá, o negócio mudou tudo. A igreja tinha aquelas portas grandes de correr, e quando ela abriu as portas, eu olhei do lado de dentro e eu vi algumas coisas e eu não gostei. E eu quero que você repita comigo o que eu encontrei do outro lado. Você nunca mais vai esquecer o valor disso. Do outro lado daquela porta eu bati o olho e eu vi 5 coisas. A primeira era rodo, repete comigo: rodo, vassoura, balde, pano de chão e flanela. Ela foi muito clara, nem deixou eu pensar muita bobeira. Falou para mim: ó, o negócio é o seguinte, a vassoura é para você varrer a igreja toda. O rodo, o balde, o pano de chão é para você limpar os banheiros. E a flanela, como você disse que é músico, que entende dessas coisas aí, você vai limpar os instrumentos, afinar tudo. Às 7 horas eu vou estar aqui abrindo a igreja. E quando eu abrir a igreja, vai estar tudo prontinho. E o pessoal que toca na igreja vai tocar. Quer dizer, você vai ficar trancado aí dentro, vai limpar a igreja, e quando chegar para tocar, vai chegar outro pessoal e vai tocar. Ela fechou aquela porta e eu não sei porquê, eu fiquei lá dentro. Mas pensa numa pessoa brava. É a mesma coisa de pegar uma mamangava e pôr num vidro. A primeira varrida que eu dei naquela igreja, parecia que eu ia dar uma surra no chão. E de repente, eu percebi que enfrentando aquilo, com raiva, murmurando, reclamando, me sentindo humilhado, porque eu me sentia músico, e ela me colocou como faxineiro da igreja. Eu percebi que o tempo não passou, que aquilo que ela tinha me pedido para fazer não ficou bem feito, e que no final, quando ela chegou e os meninos subiram para tocar,
eu me senti o menor dos menores. Eu fiquei naquele culto e falei que ia ser o último culto que eu ia assistir. Mas acontece que naquele dia Deus me tocou profundamente com a palavra da noite. E eu entendi que para ser um adorador e para fazer algo para Deus, eu não preciso estar aqui. Eu não preciso ter um microfone, eu não preciso ter um instrumento, eu não preciso ter as luzes. Para ser um adorador, eu posso estar aí. Eu posso estar com a vassoura na mão. Eu posso estar catando copinho, organizando cadeira, eu posso estar no portão. Se eu for adorador de verdade, eu vou ser adorador aonde quer que seja. E aí ali eu começo a entender o valor e a diferença de ser adorador e ser músico. Eu começo a ficar na igreja e Deus vai trabalhando comigo. E eu vou sendo abençoado. Eu limpava a igreja e Deus me abençoava no trabalho. Limpava a igreja e Deus me abençoava no trabalho. Deus me abençoou tanto no meu trabalho que eu não precisava mais orar para conquistar alguma coisa. Eu comecei a viver um momento na minha vida onde Deus me abençoava e eu comprava equipamento, comprava caixa, comprava guitarra, comprava violão, levava para a igreja e punha na igreja. E meu prazer, a minha alegria era ver aquilo que eu podia comprar adorando a Deus. Chegou um dia em que estava um pastor ministrando e ele falava sobre dependência. E eu começo a perceber que eu tinha tudo. Eu tinha uma família boa, eu tinha estrutura, eu não passava dificuldade, eu não tinha necessidade de nada, tinha saúde. E por mais que eu adorasse a Deus, que eu me alegrasse, que eu cantasse, chorasse e me derramasse toda vez que o culto começava, eu ainda não sabia o valor da palavra dependência. Então eu começo a pedir para Deus, para Ele me mostrar o que significava isso. Nesse dia eu fiz a oração mais sincera que eu podia. Saí daquele culto certo de que Deus tinha ouvido a minha oração. Uma semana depois eu começo a sentir um mal-estar. E desse mal-estar eu preciso ser encaminhado para um exame. E desse exame a médica senta com um exame de sangue na mão e fala para mim assim: Martinelli, eu vou precisar que você traga a sua família, eu vou precisar que você traga algum parente. A gente vai fazer mais exames, mas o primeiro exame que eu tenho seu mostra um quadro muito complexo, onde você tem hoje 10 vezes a quantidade de ferro que uma pessoa podia ter no sangue. A falta do ferro gera um quadro de anemia, mas o excesso de ferro gera um outro quadro chamado hemocromatose, que é muito, muito difícil acontecer. E era tão raro que precisava ser estudado. Dali por diante, ela fala para mim que eu precisava sair dali da consulta e já descer direto para o hemocentro para retirar 450 ml de sangue. Que a minha família precisava ir lá e ouvir tudo isso. Que eu precisava iniciar um tratamento, ia fazer um check-up geral. E que na verdade a medicina tinha para mim, naquele instante, mais ou menos 3 meses só de vida. À medida em que o ferro atinge esse valor no sangue, ele engrossa o sangue. E ele vai gerando uma série de problemas em todos os órgãos. Eu saio dali, chego em casa, converso com minha mãe fala para mim: se Deus não falar, eu não acredito. E aqui eu quero que fiquem 3 pontos marcados para você nessa noite. Martinelli, qual é o segredo, qual é a fórmula para se alcançar milagre? Quantos aqui precisam de milagre?
Uma vez me perguntaram, depois de uma ministração, como que você pode viver tantos milagres, tantas coisas que seriam impossível para outras pessoas, você consegue? Você descobriu, você achou a fórmula, a conta, como é que se alcança tantos milagres e tantas coisas? Eu vou falar para você que a fórmula, ela se baseia em 3 coisas. Anota isso, porque você vai começar a viver coisas diferentes na tua vida. A primeira delas é disposição. Segundo, uma dose de loucura. E em terceiro, você vai cobrir tudo isso com o agir de Deus e o tempo dele. Isso tudo dá milagre, Martinelli? Dá. Eu garanto para você que a mistura dessas 3 coisas dá milagre. Naquele momento em que a minha mãe fala aquilo, eu me coloco para cima de novo. Eu só estava com mal-estar. Então eu de repente me sinto mais animado. Sinto que aquilo ali foi apenas a medicina falando algo errado, um número errado. Mas vou lá fazer a sangria, tirar essa bolsa de sangue. Vou fazer o check-up. Depois de um tempo eu volto na mesma médica e a médica repete as mesmas coisas para minha mãe. Com o resultado dos exames na mão, a médica reafirma o tempo que eu teria para viver. E aí ela fala para mim, ó, o negócio é o seguinte: nesse momento você tem uma vesícula podre, com barro biliar em todas as vias digestivas, intestino inflamado, várias pedras nos 2 rins, baço aumentado, uma cirrose tóxica que já tomou uma parte do teu fígado. Essas feridinhas nas costas, elas vão abrir, vão sangrar o tempo todo. O fígado vai gerar um quadro chamado ascite. A tua barriga vai crescer, o teu corpo vai inchar, tua pele vai ganhar um tom cor de mostarda. Você vai ter febre, vai ter hemorragia, e as dores que você vai sentir vão ser equivalentes a 2 dores de parto. Então, vivendo essa situação, se a gente fosse pegar algumas pessoas, é melhor morrer. Tudo aquilo que ela falou aquele dia no consultório, tudo aquilo aconteceu. E muito rápido, de um dia para o outro as coisas aconteciam. E com muita febre, com muita dor, um dia eu cheguei na igreja. E logo na porta eu encontrei a pastora. E mesmo sabendo do problema que eu enfrentava, mesmo estando orando junto comigo, ela pega, olha para mim e fala para mim assim: meu filho, vamos cantar hoje? Por um segundo eu pensei em falar não, olhando para a minha situação e a dor que eu estava sentindo. No minuto seguinte eu falei assim: pode ser a última oportunidade que eu tenho para louvar a Deus. E se for para enfrentar problemas, eu quero enfrentar com Ele. Então eu começo a me preparar, pego a guitarra, apoio naquela barriga inchada, me preparo para cantar a única canção que fazia sentido para mim. Olhando para o nada, eu começo a pensar que eu podia fazer daquela canção a minha oração. E eu começo a cantar assim. Posso crer que em minha vida um milagre vai
sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. Sua morte, sua cruz, teu sangue derramado no Calvário está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Me dá vitória nessa hora. Me dá vitória nesta hora. Aleluia. Quando eu vou cantar essa canção e eu começo a cantar o refrão dela, eu começo a pensar que o maior milagre que Deus podia me dar não era me curar. Como eu disse, eu conheço muito da Bíblia, e na Bíblia eu já vi várias vezes Deus curar. Eu já vi o meu Jesus curar. Então curar não é o maior milagre que Deus pode fazer na vida de alguém. As pessoas entendem e vivem correndo atrás de cura, atrás de revelação. Mas o maior milagre não pode ser só isso. Naquela noite, eu começo a olhar para a minha situação e eu falo para Deus: Deus, me curar seria muito fácil. Mas olha para mim, eu estou barrigudo, amarelo, doente, um monte de gente falando que eu vou morrer, sangrando o tempo todo. O maior milagre que o Senhor podia fazer na minha vida hoje era me dar uma esposa desse jeito.
uma mulher louca o suficiente que olhasse para mim e conseguisse ver em mim um homem para a vida dela. O maior milagre na minha vida hoje seria o Senhor me dar alguém que olhasse nos meus olhos desse jeito e falasse que me ama. Antes que eu terminasse essa música, entra uma jovem pela mesma porta que eu entrei. Se assenta. E no mesmo momento Deus toca o meu coração de uma forma diferente de tudo que eu já tinha vivido. E Deus fala para mim assim: você não me pediu uma esposa? Tá lá, ó. Eu dei uma olhada e dei uma filmada. E como qualquer homem, e não adianta você falar que não é, porque você é igualzinho a mim, eu dei aquela filmada e falei: Deus, não gostei da capa não. Não achei interessante não. Mas peraí, você está doente, você está barrigudo, você está para morrer, está sangrando. Toda vez que você vai no médico, te dão 3 dias, 1 semana. E você ainda quer escolher ainda? E é assim que a gente faz. Você está rindo de mim, mas você é igualzinho. Você está pedindo algo para Deus. Deus manda algo do coração dele para você. E você fala: não, eu não quero isso aí não. Eu sou muito mais. E muitas das vezes, assim como eu agi naquele dia, você faz todos os dias quando pede algo para Deus. E aí Deus falou a segunda vez comigo, falou para mim assim: você não me pediu uma esposa? Tá lá. Eu dei uma conferida e eu sabia que aquela voz só podia ser de Deus. Então eu pego e mudo o meu discurso, falo para Deus: Deus, até teu filho tentou, se ele podia, eu posso também, né? Se for possível, passa de mim esse cálice. Por quê? Porque naquele momento, para mim, com aquela mentalidade de crente, de geração gospel, eu queria uma mulher, né, que fosse toda fervorosa e que tivesse com a mão levantada para orar por mim, para ir para o hospital e passar a noite orando por mim, mas não era isso que Deus queria para mim. Eu olhava e falava: Deus, mas nem parece que é crente, parece estar desviada também, ó. Como que o Senhor manda? Eu estou para morrer e o Senhor manda uma mulher que... Deus bate o martelo e fala pela 3ª vez, fala assim: você pediu a esposa, está lá. E o negócio com Deus é mais ou menos assim, irmão. Não adianta você ficar de frescura não, porque Ele vai bater o martelo e acabou. Existem 2 coisas que eu não sei se você sabe. Uma delas é a vontade soberana de Deus. A outra é a vontade permissiva de Deus. Martinelli dá um exemplo. Vontade soberana é quando Deus manda algo, eu não entendo nada, mas eu aceito. No final, aquilo é a melhor coisa que eu podia ter escolhido. E a vontade permissiva, Martinelli? A vontade permissiva é Deus manda aquilo. Você não entende, mas também não aceita. Você faz a outra escolha, insiste, fala, pede, ora. Deus fala assim: tá bom, você quer, vai lá. Você está insistindo tanto, eu mandei isso, mas você quer aquilo? Beleza, vai lá. E dentro da vontade permissiva de Deus, é que a gente se estabaca. É na vontade permissiva de Deus é que você vai dar com a cara na porta, vai chorar o resto da vida. E vai falar assim: mas eu orei, Deus mandou. Não orou nada. Deus te mandou um negócio diferente. Você que quis colocar a vontade sua em cima da vontade de Deus. Mas eu não tinha muita escolha, ia morrer mesmo. Então eu decidi ficar com aquilo que Deus tinha mandado. A moça levanta a mãozinha no final do culto, fala que quer voltar para a igreja. Jesus começa a clarear o rosto dela, porque aonde Deus entra, o negócio tem que fazer diferença. O sorriso era diferente, o semblante era diferente.
a conversa era diferente, e aí eu começo a me interessar. Falei, opa, agora está ficando, agora parece que realmente Deus estava certo. Para resumir essa parte, um dia, a gente começou a se conhecer, conversar, fui marcar território, porque a igreja chega mulher bonita, os irmãos já ficam tudo ardendo, né? E aí eu fui marcar lá e tal, e conversa vai, conversa vem. Só que eu não podia chegar doente, passando mal, chegar para ela e falar que queria namorar com ela, porque todo mundo me via doente. Ela conversava comigo como se eu não tivesse nada. Mas ainda assim eu tinha receio de conversar com ela. De falar para ela que eu queria namorar. Não ia adiantar chegar lá e falar para ela assim, ó, o negócio é o seguinte, Deus falou que você vai ser minha esposa. Não ia colar. Então, de repente, um dia, depois de um culto de sexta-feira, ela chega para mim e fala para mim, ó, o negócio é o seguinte, quem conhece a minha esposa sabe que isso é verdade. Ela chega para mim, me chama de canto e fala para mim assim, ó, o negócio é o seguinte, lá no mundo, lá fora, desse negócio de pegar, ficar, catar, lá fora, na igreja não é assim, né? Eu falei, não. Na igreja, as pessoas se conhecem com um propósito, namoram debaixo de um propósito e planejam casar. Ela falou para mim assim, eu já percebi que você é meio lerdo, e você não vai me pedir em namoro mesmo, então eu vou te pedir em namoro. Na hora eu tomei um choque. 2 segundos depois eu falei, não, é essa mesmo, porque Deus já falou, e se não for eu vou morrer sem ninguém. A gente começa a namorar, mas pensa num namoro complicado. Porque o dia que eu marcava de namorar ela, eu ia para o hospital. Ficava uma semana lá, de estadia no hospital. Saía do hospital, marcava outra coisa, e eu estava passando mal. Marcava de comer cachorro quente, eu era líder de jovens, ia 14, 15 moleques junto comigo. Então o namoro foi ficando desse jeito. Mas aí chegou um dia em que a situação começou a piorar. A saúde dava uma agravada. Ela era cheia de altos e baixos. E aí ela chegou para mim e falou para mim assim, eu estou triste porque eu fui no hospital para te ver, e a moça da portaria falou que eu não podia subir. Porque eu não sou nada sua. A sua mãe estava lá, seu pai podia subir, a sua irmã podia subir, mas eu não podia. Porque eu não era nada sua. Então a gente vai casar. Eu falei para ela assim, mas peraí. Eu estou doente, e agora você já sabe disso. Os médicos não têm muita perspectiva para mim, e você já sabe disso. O meu salário pode até ser bom, mas você já sabe também que ele fica todo no convênio, tanto médico como convênio de farmácia. E você ainda quer casar? Ela falou assim, eu quero. E eu quero casar, e se for preciso eu trabalho para sustentar, e se for preciso eu cuido de você. Eu falei, amém. Não tem dinheiro para nada, não tem dinheiro para te sustentar, não tem dinheiro para comprar nada, não tem dinheiro para pagar nada. Ela falou, você só precisa estar lá e falar assim, você consegue? Uma semana antes de casar eu fiquei doente. Deu uma recaída, quase que eu não chego lá. Experimentei a calça, a roupa do casamento, eu estava com 72 quilos. No dia do casamento estava com 62. Parecia que o defunto era maior, que cedeu a roupa. Mas casei. Depois do casamento, a gente viveu um tempinho bom, né? Parece que o amor deu uma amenizada na dor. Mas logo na sequência, a doença voltou, e voltou ainda pior, e me derrubou. E aí eu já não conseguia mais manter minha rotina no trabalho. Eu já não conseguia mais sair de casa sozinho. Muitas das vezes ela saía para trabalhar e eu tinha que ir para a casa dos meus pais.
porque eu não tinha condições de ficar mais sozinho em casa. E ainda assim, ela nunca apontou o dedo para mim e falou que eu era menos homem que qualquer outro. A minha mãe me recebe na casa dela depois de um tempo, quando a gente já não conseguia mais pagar aluguel. Ela nos recebe dentro da casa dela. Ela abre mão da vida dela com meu pai. E para poupar a minha esposa, eu sou encaminhado para Campinas às pressas. Eu chego em Campinas para ir para a Unicamp, mas eu antes fiz uma passadinha pelo Hospital Irmãos Penteado. Dentro do hospital, conversando com o médico, eu tenho uma parada cardiorrespiratória e entro num coma induzido. Durante 8 dias me esperavam. Um tempo depois, a minha mãe até assusta, a minha esposa é chamada às pressas, a família começa a ir ao hospital, e tudo começa a ser preparado, porque agora tinha chegado em 2011 um momento crítico da doença, e dali para frente eles iam viver uma coisa chamada funeral. Em 2011 tudo começa a ser preparado. Os documentos, começam a ver a questão da funerária, como seria o enterro, de que forma seria a saída do corpo. 8 dias de coma, e o médico tem uma fala só, e no máximo 2 dias, ele vai vir a falecer, porque ele iniciou agora um quadro chamado falência múltipla de órgãos. E isso pela medicina é irreversível. 2 dias orando, mas tirando cópia de documento. 2 dias orando, pedindo oração para tudo quanto era pastor, para tudo quanto era pessoa, mas acreditando em um milagre. E quando, aos 10 dias, na madrugada, dentro daquele hospital, como se eu só tivesse piscado o olho uma vez, eu começo a escutar uma música. E essa canção, ela mexia comigo, porque durante 10 anos desviado, todas as vezes em que eu entrava para o meu quarto, a minha mãe colocava essa música no som da sala. Essa música me fazia chorar e me fazia ter raiva da minha família. Essa música me fazia me sentir fraco e me fazia me sentir ninguém. Porque toda vez que eu escutava, eu sabia que eu precisava voltar para a igreja. Toda vez que eu escutava o que falava no refrão, eu sabia que eu não era ninguém. Eu podia ter dinheiro, eu podia ter amigos, eu podia ter a companhia de quem eu quisesse, mas sem Jesus eu não era feliz. Então eu começo a ouvir isso dentro daquele hospital, e aí eu começo a acordar, e para assustar enfermeiros, médicos, para contrariar tudo aquilo que já tinham dito, para contrariar tudo aquilo que já era previsto, eu acordo naquele hospital, escutando isso aqui. Ouça agora neste hino o que vou dizer. Jesus é o único amigo, Ele quer salvar você. Meu estado era pra morrer, mas recebi perdão. Justiça Ele fez por mim, me estendeu a mão. Diga assim: sou feliz. Sou feliz, sou feliz. Sou de Jesus, Jesus é meu, seu braço me conduz. Sou feliz,
Eu não conseguia falar, eu não conseguia me movimentar, mas eu sabia que alguma coisa tinha me levantado. Com muito custo, a gente conseguiu entender que essa música tocava de fato. Às 5:30 da manhã, no silêncio absoluto, o jardineiro cuidava do jardim do lado de fora. E para cuidar das plantas, ele colocou o radinho de pilha dele na beirada da janela. Ele do lado de fora e eu do lado de dentro. Algo sobrenatural tomou aquele radinho de pilha naquela manhã e fez com que eu acordasse do lado de dentro. Um dia, de fraldas, dentro do hospital, eu olho para o quarto e vejo a minha mãe arrumando uma papinha, sei lá o que era aquilo. O meu pai encostado na porta. E essa cena nunca vai sair de dentro de mim. Eu em pé, de fralda, e aí eu me apoio para não cair, porque eu não me aguentava. E quando eu olho para trás, eu vejo a minha esposa trocando a fralda suja minha. Eu vejo aquela mulher que quando eu olhei, eu rejeitei, limpando, me limpando e sorrindo e cantando. Eu vejo que quando eu deixo Deus fazer as escolhas dele para a minha vida, eu nunca vou estar errado. Eu olho para os meus pais dentro daquele quarto, eu olho para minha esposa me limpando, e eu podia citar aqui várias pessoas, mas foi essa cena que me marcou. Essa cena é que eu tenho gravada dentro de mim. E aí eu saio daquele hospital e vou viver uma rotina que não era nada daquilo que eu pedi para Deus. Eu pedi para Deus dependência, mas eu sigo para a Unicamp para ficar de segunda a sexta sendo furado, sendo enfiado em tudo quanto é máquina dentro daquele hospital. Mais de 14 especialidades de médico cuidando de mim, tentando descobrir, aplicando drogas e tentando um jeito de amenizar aquilo que eu sentia. Eu começo a perceber que eu não era nada. Começo a ver que eu não era ninguém. E que nem aquilo que eu achava que sabia, eu sabia de fato. Eu começo a olhar para tudo aquilo e eu falo para Deus: Deus, me ensina de novo. Me ensina quem eu sou. Me ensina quem são essas pessoas que mesmo que eu não valorize, eles estão junto comigo. Me ensina. Me mostra o valor das coisas. E aí sim, Deus começa a me dar canções, que foram essas que vocês escutaram no começo. Deus começa a me ensinar o valor da minha mãe. Deus começa a me ensinar o valor da minha família. Deus começa a me ensinar o valor do meu casamento. Começa a me ensinar que a pessoa que Ele preparou para andar comigo não é só para a hora que eu estou bem, para a hora que eu tenho dinheiro, nem para a hora que eu estou vivendo o bem e o bom. Mas me mostra do meu lado uma mulher que vive os meus sonhos, mas também vive as minhas dificuldades. Me mostra pessoas que estão dispostas a largar a vida delas para viver a minha. Pessoas que têm sonhos em comum com os meus, que não querem sonhar sozinho, mas aprenderam que se nós estivermos juntos,
Nós fazemos sonhos se tornarem possíveis. O sinônimo de 7AC, isso tudo que vocês viram aqui, mais de 12 pessoas interagindo, cantando, adorando, é porque eles estão aprendendo, eles aprenderam que sonhar junto é muito melhor. Eles podiam sonhar em gravar um CD solo e viver o brilho e o status, mas eles aprenderam que dividir isso é muito melhor. De repente fazer carreira sozinho pode ser frustrante, pode ser doloroso, mas eles juntaram os talentos, eles juntaram tudo aquilo que eles sabiam e colocaram num propósito só. Independente se esse nome seria 7AC. Dentro dos hospitais e vivendo aquela rotina, eu começo a entender que o que eu mais precisava estava no primeiro mandamento que eu aprendi dentro da igreja. Honra teu pai e a tua mãe, para que seus dias se prolonguem nessa terra. Para quem vivia ouvindo que teria isso ou aquilo de dias, eu começo a praticar isso. E quando eu começo a praticar, Deus vai me deixando. E Ele vai me dando linha, e vai me dando corda, e vai me deixando viver. Só que eu precisava viver um milagre. Eu falei para você que eu precisava de 3 coisas para viver um milagre: disposição, loucura e agir de Deus. Eu me coloco à disposição de Deus e falo para Deus: Deus, eu estou disposto agora a viver independência. Aquilo que o Senhor tiver para mim, eu quero. Aquilo que o Senhor não me der, eu não quero. Ainda que for doloroso, eu quero aquilo que o Senhor tem para mim. Loucura. Ninguém ouvindo tudo aquilo que eu ouvia dentro de consultórios ia pensar em continuar. Ninguém vivendo a dor que eu estava sentindo seria louco o suficiente para falar: Deus, eu quero viver mais, ainda que seja sentindo isso. Mas viver milagre não é para 1 ou 2, é para todo mundo que está aqui. O problema é que a gente ainda não aprendeu o caminho. E aí, quando o agir de Deus chega, eu já estou na fila de transplantes da Unicamp. E no dia 8 de maio de 2012, eu sou chamado para realizar um transplante de fígado. Eu já precisava disso já há alguns anos, já me tratava já há algum tempo, mas para que eu pudesse viver um pouco mais, era exatamente isso que eu precisava. Mas para viver isso, precisaria que alguém morresse. Alguém precisava morrer, ser doador de órgãos. A família precisava ter o coração disposto para doar os órgãos, para daí então eu ter uma oportunidade de viver. Esse exemplo não serve só para mim, porque para que você estivesse aqui hoje, precisou que alguém morresse, precisou que alguém tivesse à disposição no céu, para que você tivesse uma nova chance. No dia 8 de maio de 2012, entrando na Unicamp, essa oportunidade era minha. Eu fui para o primeiro transplante, e quando eu digo primeiro, é porque 9 horas depois dele ter iniciado, o meu corpo rejeitou o órgão. 9 horas depois, o recado que chega para minha família é de que o meu corpo tinha rejeitado o órgão. Eu estava aberto, cheio de espuma para conter hemorragia,
fazendo transfusões de sangue, todo entubado, e que precisava que um outro órgão, exatamente igual àquele, aparecesse em menos de 24 horas. E quando aquilo já era difícil, eu já vivi essa situação durante 7 anos. 7 anos esperando por uma oportunidade. 7 anos de doença, 7 anos de dor. E de repente, quando chega, dá errado. Aí começa uma nova batalha. Dia 8, dia 9, dia 10, dia 11 de maio de 2012, ainda aberto, aparece um segundo fígado. Agora um outro doador em São Paulo, uma outra família que entendeu que precisava dar essa oportunidade para mais uma pessoa, e por isso eu deixo um apelo para você: faça isso, comunique à sua família que você é doador. Você não vai precisar disso. Um único corpo pode salvar e mudar a história de até 7 pessoas. Na nossa cidade nós temos um centro de captação, aonde quando a família é doadora, ele pode salvar outras 7 pessoas. E muitas das vezes a família chega lá e fala que não quer doar. Prefere enterrar, prefere deixar a terra comer do que salvar outras 7 pessoas. Eu tenho acompanhado o setor de transplantes aqui do hospital, e vivendo ali eu vejo a alegria de quando um óbito está sendo liberado, mas a família doou os órgãos. Assim que o óbito está sendo liberado em Pouso Alegre, o coração daquela pessoa já está batendo em São Paulo. Eu vivi a angústia de precisar durante 7 anos. No segundo transplante, 3 dias aberto, partem para uma segunda cirurgia, e aí a minha família mais apreensiva, as pessoas orando mais ainda, esperam por uma notícia, e a notícia chega, ele acaba de ser encaminhado para o quarto, agora a gente vai contar 24 horas e esperar ele sair do coma. Dia 12 de maio de 2012, no dia das mães, eu acordo. E acordo para viver tudo aquilo que Deus tinha para mim. Eu só queria uma oportunidade só. Eu não preciso de mais que uma oportunidade, nem você. A tua chance de acertar, a tua chance de fazer é hoje. Você não consegue mudar nada amanhã. Você não consegue mudar nada do que foi ontem. É só hoje que você consegue fazer alguma coisa. Eu saio da Unicamp com 65 pontos por fora, 33 por dentro, tomando 33 comprimidos por dia. Começava a tomar remédio às 6 da manhã, terminava às 11 da noite, tentando ganhar peso, tentando colocar o meu corpo de pé de novo, cheio de hematomas, porque 3 dias aberto, eu fiquei com o corpo todo preto, todo marcado, quase perdi a orelha. 1 ano depois, eu chego para o médico e falo para ele assim, que eu precisava fazer alguma coisa. A oportunidade que eu tinha era única, e eu precisava retribuir aquele que me dá a vida. Eu precisava fazer, falar e mostrar que os milagres que eu lia na minha Bíblia, eles continuam acontecendo. Que tudo aquilo que está na minha Bíblia não foi lá atrás. Isso continua presente e continua acontecendo hoje. E se a minha Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3, o meu Deus está lá, lá pode acontecer milagre.
Porque por onde o meu Jesus passou, aconteceu o milagre. E eu creio que Ele está aqui nesse lugar hoje. Eu creio que Ele vai entrar na casa, no carro, de quem estiver assistindo isso. Eu creio que Ele vai mudar histórias, que Ele vai mudar casamento, que Ele vai mudar situações na vida de muitas pessoas que tiverem acesso a tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Eu tenho tanta certeza disso, que quando o médico olhou para mim e falou para mim: Martinelli, o negócio é o seguinte, cantar nunca mais. A cirurgia tua ficou 3 dias aberto, não deu para fechar tudo certinho. Então, falar com dificuldade, cantar, nem pensar. Já pode se aposentar já, pensando que um dia você vai voltar a cantar. E deixa eu te falar outra coisa. A sobrevida, para quem faz um transplante, ele depende muito, de paciente para paciente. Mas no teu caso, até hoje ainda se estuda o que aconteceu. Até hoje a gente não tem uma resposta sobre o que gerou tudo isso. A gente não sabe quando tudo isso vai parar de novo. Mas a gente pode dar uma certeza para você. Cuida bem. Toma um remédio certinho. Cuida bem do fígado que está aí dentro. Que pelo menos mais 7 anos você vai viver bem. Eu podia sair dali de dentro com depressão. Podia sair dali com 7 anos em contagem regressiva. Eu podia sair de lá pensando que um ano passa tão rápido, os dias têm passado tão rápido, e que seria muito pouco tempo. E eu ainda sonhava em ter filho, sonhava com tantas coisas, e 7 anos não ia dar. Mas durante os 7 anos doente, eu aprendi a olhar as coisas por um outro lado. Então eu pego 7 anos de doença, e mais 7 anos, que a medicina prevê que eu teria, e faço o nome da banda, 7AC, 7 anos com Cristo. Porque se for assim, se for para ser, tem que ser com Ele, tem que ser fazendo para Ele. E aí nasce o Ministério 7AC, e as conquistas vão vindo, as coisas vão acontecendo, Deus vai mandando as pessoas certas. Eu costumo dizer para todos eles que eu não escolho eles, mas que Deus escolhe. É Deus quem escolhe cada um deles, é Deus quem coloca cada um deles na posição que está, e é Deus que vai levar eles para onde quer que seja. Eu só faço viver os sonhos que Deus tem para cada um deles e para mim. No ano passado, já faziam 3 anos do pós-transplante. Esse ano eu completei 4 anos de transplante. Sem nunca acreditar que eu vou viver só 7. Mas acreditando que eu vou viver todos os dias que Deus tem para mim. Ainda existia um sonho dentro de mim. Porque eu nunca sonhei em ter fama, eu não estou gravando esse DVD, os meninos não estão gravando letras minhas para eu ser famoso, para ter sucesso, nem nada disso. O maior sonho que existia dentro de mim, depois de ter vivido tudo isso, era ter filho. E ter filho era algo muito complicado para mim, porque os médicos não deixaram eu, nesses 3 anos, eu e a minha esposa, a gente tentar ter filhos. Depois dos 3 anos eles liberaram, porém isso tinha que ser acompanhado de exames. Nesse último ano,
eu fiz alguns exames, e no primeiro exame, a chance que eu tinha de ser pai era de 3,2% de espermatozoides funcionais. Porque toda medicação que eu tomo hoje, ela prejudica a produção desse espermatozoide, que seria o espermatozoide saudável. E aí então eu vou e faço o segundo exame, na esperança de que algo aconteça naqueles números e que a minha chance aumente, e que eu possa então sonhar em ter filho. E agora a porcentagem, o percentual que eu tenho de chance de ser pai é de 2,8%. Um dia, passando por uma igreja de um pastor amigo nosso, ele orou por nós, e depois dele ter orado, eu fiz um outro exame. E aí as chances de ser pai agora era de 0,7%. Então, mais uma vez, eu entro para aquela oração, pé de ouvido com Deus, e falo para Deus assim: Deus, todas as chances que eu tinha me foi tirada, mas eu sei que o Senhor pode fazer. E durante esses 3 anos, tudo que o Senhor me deu, eu dediquei para o Senhor. E eu não estou pedindo fama, eu não estou pedindo sucesso, eu não estou pedindo dinheiro, eu não estou pedindo carro importado, eu estou pedindo para o Senhor me dar uma geração. Porque ainda que eu não vá muito adiante, eu sei que algo meu ficou aqui. Naquele mesmo mês, a minha esposa começou a sentir enjoo, e fez o exame, e deu positivo. Vem aqui, Vânia. Dentre as muitas coisas que Deus me deu, dentro das maiores riquezas que Deus me deu, porque dentro da casa do meu pai, lá o pedaço é dele, isso sempre ficou muito claro. Lá é a família dele, e lá dentro ele me deu educação, ele me fez entender o que era ser homem, ele me fez entender que eu tinha que ser responsável por tudo que eu fizesse. Tudo que ele podia fazer por mim, ele fez e continua fazendo. Mas eu só seria completo o dia que eu tivesse a minha própria família. E quando Deus me deu a oportunidade, agora em novembro, ela só está esperando o DVD ser gravado para ela chegar. Ela se programou, porque o DVD já tinha data marcada, então ela se programou para estar aqui dentro. A minha sogra morria de medo dela nascer nessa correria, né? Mas ela não nasceu não, está aqui ainda. E agora em novembro, agora ela chega para alegrar nossa casa, para alegrar nossa família, e para ser, né, mais uma parte da nossa história. Eu queria que você agora... Aleluia. Eu queria que você agora se colocasse de pé. Todas as vezes em que eu ministro esse testemunho, se tornou algo muito importante dentro dele, mostrar as marcas que ficaram. Porque muitas das vezes as pessoas me veem sorrindo, correndo, né, fazendo 1001 coisas, mas as pessoas não sabem que mesmo vivendo um milagre, eu tenho limitações.
Quantas e quantas vezes eu pedi para ela colocar o meu sapato? Quantas e quantas vezes ela é quem cuida da minha medicação? Quantas e quantas vezes eu dependo das pessoas para fazer coisas que você faz naturalmente, mas você não valoriza isso. Hoje eu tenho dependência de Deus, mas eu entendi que para viver a minha vida eu dependo de pessoas. Eu dependo de que pessoas estejam comigo, de que pessoas vivam os sonhos, os projetos, os planos de Deus. E sempre para finalizar, eu marco esse momento mostrando que o médico não estava errado quando ele disse que eu não podia cantar. Que a medicina não errou quando ela disse que haveria limitações. A medicina é algo dado por Deus para o homem. Hoje, quando você pode encher o teu pulmão e dar um glória a Deus, dar um aleluia, e você não valoriza, eu não tenho tudo isso que você tem, mas o pouco que eu tenho, só essa bolinha, essa bolha de ar, o pouco que eu tenho, eu posso te garantir que 100% dele é de Deus. Eu posso te dizer que de cada ponto desse, eu tenho uma lembrança. Eu posso te dizer que a cada vez que eu não consigo amarrar meu próprio sapato, eu sei que além da minha esposa ter que me ajudar a calçar, eu preciso que Deus me sustente para viver mais um dia. E é vivendo um dia depois do outro, um após o outro, sem fazer planos ambiciosos, apenas vivendo e me preocupando em fazer o meu melhor a cada dia. É assim que eu tenho vivido, e é assim que eu peço para você, tente viver a sua vida também. Martinelli, você está falando para mim que o correto, o certo é que eu viva igual a você? Não. Eu estou falando para você que hoje eu tenho a consciência de que a forma a qual eu tenho vivido, o mínimo que eu posso dizer para você nessa noite, para você que está aqui, para você que vai assistir esse DVD, é que você entenda que tudo que você tem pertence a alguém, e esse alguém é Deus. Amém?
Deus.